podcast do texto brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquezini e Reinaldo Maximiano. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez juntos, como toda segunda-feira. Hoje é a nossa última edição um pouquinho mais curta, que a gente tirou uma folga e gravou alguns programas mais curtinhos para você não ficar sem o seu podcast do texto brasileiro de toda semana. Estão comigo Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais, e Fábio Marquezini, direto de São Paulo, capital. Reinaldo Maximiano, tudo bem contigo? Olha, tirando que tá ruim, tá tudo bom. Depois que o tá ruim chegou, nunca mais melhorou. Oh! Mas é aqui, ó, o dia que o morro descer e não for carnaval, essa gente. Fábio Tô Marquezini, esperando por isso. tudo bem contigo aí em São Paulo, Fábio? Tudo indo, tudo levando, estamos aqui, o importante é que estamos aqui, isso que importa, né? O resto é besteira. Ou não, né? Mas o importante é que estamos aqui. Camarão que dorme, onda leva. Reinaldo Maximiano, você hoje trouxe para a pauta um assunto, digamos, um pouco duro, né? Qual é o assunto? Não, pode ser um assunto um pouco mole também. É mole, mas sobe, né? Ai, mole eu não gosto, mole eu não quero. Cuidado com a piada homofóbica. Não. O que eu trago hoje para o assunto falando sério é pênis, rola, piroca. Não, nós não enlouquecemos. Você vai entender que esse é um assunto pertinente, uma discussão muito interessante que saiu na Folha, né, Reinaldo? Sim, veio na Folha desta semana, né, um texto do Caio Del Colli, muito bom o texto dele, e ele vai fazendo um levantamento de séries de televisão com aparições do pênis. Então, não é apenas um ator nu, pagando bundinha, vamos dizer assim. É aquilo que se convencionou chamar de nu frontal masculino, né? Ou seja, o pênis está na ordem do dia. Ele vai fazendo esse levantamento de séries que tem essas aparições do pênis, né? E vai olhando também para estudos científicos sobre a questão da representação masculina, né? Do corpo masculino nas artes, né? E é uma coisa interessante, porque assim, há uma série de estigmas, uma série de estigmas mesmo, sobre a questão do órgão masculino, sobre o quão estético ele é, o quão agressivo ele é esteticamente, uma forma de se representar, né? Então, assim, você vê, por exemplo, algumas séries como Spartacus, por exemplo, né? A gente tem nu masculino e no frontal, no cinema, há uma pá de tempo. Basta lembrar, né, os filmes do Pasolini, né? E elas foram chanchadas aqui no Davi Brasil. Cardoso mostrou a rola a vida toda. A vida toda. Ou até mesmo, como é que eu posso lembrar? Os filmes do Pasolini e uma obra de arte muito interessante do Peter Greenaway, que é o livro de cabeceira, que tem o Ian McGregor nu, com poesias japonesas pintadas no corpo, né? E é oferecido a leitura para um livreiro tradicional japonês, não sei o quê. Aí o cara tem que degustar a fantasia e a nudez do ator, né? Do personagem, na verdade. Mas maneiras de se representar, né? Você tem um tabu tão grande que, por exemplo, eu iniciei o podcast fazendo uma brincadeira e falando com trejeitos e tal, que talvez seja uma maneira do homem conseguir lidar com um tabu que é tão introjetado na nossa cultura, né? Porque a gente cresce Sim. vendo os seios e vaginas e bundas femininas e isso é uma coisa normal, né? A objetificação do corpo da mulher tornou isso normal. Aí quando você vê um pênis, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né?
Não, o pessoal fica de cabelo em pé. Você tem uma série da HBO, por exemplo, que é Oz, lá nos anos 90, né, que é no presídio. Você tem lá, né, aquele grupo de personagens, todos nus, né, ou no banheiro, ou em cenas de violência sexual, aquela coisa toda, né? Mas está ganhando evidência, né? O autor nos apresenta isso. Game of Thrones, Euphoria, Westworld, American Gods, né? Eles citam uma série brasileira na MTV, que é Feras, né? Então, assim, o pênis, Sex Education na Netflix, né? Então, assim... Me ajuda a conceituar. Você diria que, pela primeira vez, a objetificação do corpo do homem está acontecendo? É um processo diferente? Como que você definiria esse... Eu não sei se é a primeira vez, não, porque a gente já tem experiências nisso. Mas me parece que tem um certo olhar com mais evidência para o corpo masculino, né? Como esse corpo passível de desejo, de ser admirado, de ser visto. Mas aí tem um problema, e é um problema que o próprio autor da matéria coloca para a gente. Eu recomendo demais, gente. O texto chama Entenda por que o pênis duros ou moles aparecem cada vez mais na televisão, né? É um título bem Folha de São Paulo, né? Mas essa coisa, né? Entenda, nós vamos explicar para você. Mas o texto é legal. Eles adoram essa linguagem, né? Eles adoram essa linguagem, entenda, nós vamos explicar para você que não sabe, né? É uma coisa, assim, arrogante da Folha de São Paulo, né? Mas, por exemplo, ele traz um estudo de um autor chamado Peter Lehmann, com um livro sobre representação da masculinidade, do corpo masculino, na verdade, né? E aí tem uma coisa que é sempre um pouco problemática, né? Por exemplo, na Grécia Antiga, você tinha representações do pênis extremamente flácido e pequeno, né? Mas isso estava muito associado com o tipo de representação que você queria com aquela imagem. Muitas das vezes o pênis aparecia assim porque estava associado com a inteligência. Seria o caso, assim, lá no Renascimento, do Davi de Michelangelo, né? Porque ali é a inteligência do cara que tem que derrotar um inimigo muito mais forte, né? Então você vê representado um pênis bem pequeno, né? É diferente do que acontece com as obras satíricas. Quem já visitou, por exemplo, Pompeia, né, vê desenhos num lugar chamado Lupanar Grande, na porta de cada um dos quartos, aí você tem desenhos, né, inclusive do tamanho dos pênis, assim, e a especialidade de cada garoto e cada garota de programa que tinha, né, sexo oral, anal, enfim. Porque Pompeia vivia muito em torno da prostituição. Uma outra coisa interessante é que, por exemplo, no caso de Spartacus, Game of Thrones, as séries mais contemporâneas, eles usam muito próteses ou recursos digitais. Não para censurar, mas para dimensionar o tamanho do pênis. É o que vai acontecer, por exemplo, em Spartacus. Você tem lá um conjunto de gladiadores e todos eles são superdotados. Então tem um problema. É claro, eles estão mirando um público específico, que pode ser o público gay ali, da comunidade LGBTQIA+. Pode até ser, que eles estão mirando esse público, e esse público demanda também por nudez. Mas tem um machismo forte aí também, que é não se representar pênis de diferentes formas, tamanhos, ou talvez até a ausência dele, né? Existem os homens trans, que também são homens que despertam desejo. Então, assim, tem se tem essa questão da objetificação do corpo feminino, tem essa objetificação do corpo masculino em certo aspecto, porque ele tem que ser sempre um pênis grande, rígido, não sei o quê, que não falha, né? Que nunca falha, né? Tá sempre ali, pau para toda a obra. Mas tem essas curioso que a questões, maneira, né, como se idealiza o genital masculino e o genital feminino é exatamente como se idealiza o comportamento masculino e o comportamento feminino, né? O falo representa o que o homem tem que ser. Representa o que o homem tem que ser. Não pode chorar, não pode falhar, não pode broxar. Então, assim, não pode, né? Nesse aspecto, a doutrinação da educação masculina é
feroz em cima da gente, né? A gente não pode nada, né? Agora, falta mesmo a diversidade. Acho que a grande discussão que está aqui no pano de fundo do texto, do Caio, é a possibilidade de diversidade, né? As próteses oferecem pênis de um tamanho regular ou de um tamanho super bem grande, né? Porque também tem uma coisa, né? O ator que aparece nu para encarnar um determinado personagem, ao interpretar um determinado personagem, ali a cena de amor, a cena de sexo, tal, é uma cena da personagem, né? Mas aquele corpo nu é do ator e vai ser sempre referenciado a ele. É o caso, por exemplo, do Paulo César Grande, ator brasileiro, que tem na internet um vasto conteúdo de picotes de cenas de filmes de porno chanchada em que ele aparece nu, para poder, inclusive, tirando sombra, né? Clareando a imagem para poder ver a definição do pênis do ator. Tem uma certa curiosidade ali no meio também, mas está muito associado com macheza, né? Qual que é o tamanho do pau do outro ali? Qual que é o tamanho? Né? É bem dotado? Não sei o quê, sabe? Tem essa coisa, né? O que deve ser, né? E o que aquilo representa, né? Mas é uma discussão que é tabu. E fica aí, né? Para a gente ver, porque, olha, isso está nas séries, isso está ganhando cada vez mais as séries nos streamings. Na televisão brasileira, a gente já teve participações, digamos assim, né? Em alguma... Eu lembro de uma cena muito bonita de uma novela do Gilberto Braga, Pátria Minha, que é Fábio Assunção e Carolina Ferraz. E aí os dois eles acabaram de transar, os personagens acabaram de transar, eles estão conversando, e de repente o personagem do Fábio Assunção levanta. E aí você vê os pelos públicos dele. Mas é um jogo de luz e sombra tão bonito, né? Você não vê o pênis, mas você vê bunda, né? Isso é muito comum, né? A gente consegue ver isso. Agora, tem uma coisa que é chata pra caramba, né? As produções ficaram muito caretas. Então, você olha os personagens ou determinados atores em cena, você nem acredita que eles transam, né? Que eles têm vida sexual, né? Ultimamente, a dramaturgia tem criado personagens que, assim, você olha assim, a gente não transa, né? Porque não fuma, não bebe, não transa, não se diverte, não sei o quê. Tá uma coisa estranha, não sei se você concorda comigo. Concordo completamente. Meu querido, eu sou o autor da frase: o Brasil precisa de sexo, eu não preciso dizer mais nada. Né? É só o desbunde. Só o desbunde salvará o Brasil. Na reunião de pauta você tinha dito que queria abordar também um segundo assunto. Se você quiser falar dele agora, esteja à vontade. Cara, esse segundo assunto, ele tem a ver com uma outra discussão que não tem nada a ver com pênis, né? Mas tem a ver com seguidores, né? Teve um tempo atrás uma postagem do Armando Babaioff, o ator, aliás, gosto muito dele, em que ele reproduz uma chamada para teste de elenco, que é assim: atrizes do Rio de Janeiro, mais de 10k de seguidores no Instagram. Foi um absurdo isso. Lembra disso? Com disponibilidade para viajar, gravaram dia 8/9. Então, assim, mandem print do Instagram o quanto antes, no privado, selecionando hoje. Tá? Mais de 20k de seguidores. Aí, nesta semana, né, a Fabiola Oliveira, lá do jornal O Dia, né, foi no dia 17, coloca que o sindicato dos artistas está na cola da Globo, assim, porque estão recrutando influencers, pessoas com muitos seguidores, para a nova fase de Malhação, né? Para a nova temporada de Malhação. E aí o Babaioff, naquela época, fez uma reflexão que eu acho muito interessante, né? Que ele pergunta assim: o que viramos? Né? Isso aqui é um resumo do que virou a profissão de ator, e coloca o print, né? Um teste de elenco que exige que as atrizes tenham mais de 10k de seguidores. Às vezes me bate a sensação ruim e me pego pensando que nossa profissão já não existe mais. E há muito tempo. O que viramos. E aí a reflexão que ele faz é uma reflexão interessante, cara, porque o que se espera de um artista em uma obra de teledramaturgia?
os seguidores, os engajamentos que ele gera nas mídias sociais, ou a qualidade do trabalho de interpretação? Aí entra uma questão até maior, porque se você entra no TikTok ou no Reels do Instagram hoje, você vê médicos que ficam dançando para divulgar o seu trabalho. Você Sim. vê confeiteiros que estão confeitando bolo e fazendo dancinha. Você vê veterinário, você vê deputado. Inclusive, nós tivemos o caso de uma deputada bolsonarista que fez dancinha em meio a uma pandemia e que deixou todo mundo voltado. Né? Tem que ver se isso não é só nas produções. Na profissão de ator. Na profissão de ator. Tem coveiro também, viu? Quê? Tem coveiro também. Tem canais no YouTube de coveiros que eles mostram exumação e vão falando, vamos exumar hoje, não é zoeira, vamos exumar hoje um corpo de um jovem. Eles mostram. Vamos exumar um corpo de uma pessoa de 80 anos. Isso é verdade. E eles estão lá. E tem autoriza isso? Oi? A família autoriza? Jesus! Então, porque na verdade eles não identificam a pessoa. O cara simplesmente vai lá e filma. É o fim do mundo. Então, agora, só para que é isso, gente? Bem rapidinho, me desculpem, sobre essa questão do pênis, dos órgãos genitais, etc. Eu acho assim, é tão louco que às vezes o próprio YouTube tem uma questão, o Instagram, de que você não pode mostrar um seio, até a Folha fez uma reportagem sobre isso. Agora, você mostrar uma exumação de um corpo... Critérios, onde estão os critérios, né? Você proibir o seio de uma índia ou de uma mulher amamentando é proibido. E uma exumação sem autorização, ok. Se as redes sociais... Não dá para entender quais são os critérios. Se as redes sociais do próprio YouTube classificam para maiores de 18 anos vídeos do 11 de setembro, aqui estamos agora falando de um fato histórico, de imagens históricas que marcaram a história da humanidade, que isso é pessoas história, né? Não é violência, é uma história. Faz parte da história da humanidade. É isso, eu só queria dar esse pitaco aí, porque realmente é tudo muito nebuloso. Podem tocar. Não, mas é incrível isso que o Fábio está falando, porque assim, esses critérios para colocar classificação indicativa de vídeos, então, no Instagram você não pode tirar foto de bunda, você não, enfim, né? E de repente uma imagem dessa rola, né? Então assim, poxa, tá faltando alguma coisa assim. Outro dia eu vi um vídeo no TikTok de um advogado, o cara é advogado, que fica dublando voz de criancinha no TikTok, fica interpretando criancinha. Eu fiquei aqui pensando assim, gente, será que eu contrato um advogado que faça isso? Eu fico com medo de como que ele vai se portar na frente do juiz, né? Ou de repente a gente tem que aceitar que as pessoas têm a profissão de advogado e uma profissão de entertainment, né? E que ele faça bobagens, assim, né? Então, assim, não sei. Parece que a gente chegou naquela fase do Andy Warhol, eu tô ficando velho mesmo, né? Dos 15 minutos de fama, que as pessoas estão perseguindo uma vida artística estranha, né? Em que todo mundo é artista e ninguém é. Narcisa Tamborindega é advogada. Narcisa Tamborindega é advogada, né? Mas olha só, por causa da Malhação, por exemplo, os influenciadores sondados, eles não têm o registro profissional, né? E existe essa questão do registro profissional do Sindicato dos Artistas. É reserva de mercado? É reserva. Mas para você atuar, você tem que ter o registro. Não tem esse registro. Os médicos deixariam a Regina Duarte clinicar? Obturar um dente? Os engenheiros deixariam Antônio Fagundes assinar um projeto? Então não é nem reserva de mercado, é uma moralização mínima, né? Porque quando você regulamenta, você moraliza a coisa. Você moraliza a atividade. Não sou contra os influencers, acho ótimo. Agora, essa incidência na dramaturgia é que abre um precedente que talvez seja
não vou dizer perigoso, mas é um precedente para uma coisa que a gente precisa refletir muito bem. Que dramaturgia a gente quer produzir daqui a alguns anos, ou que vai passar a ser produzida a partir de agora. Porque, veja, o elenco das novelas da Rede Globo já é um elenco bastante reduzido. E reduzido a um grupo de atores que tem, sim, um número considerável de seguidores. A gente pode listar vários aqui, né? E do quanto eles se repetem, saindo de uma novela e entrando na outra. Mais até do que era nos anos 80. As pessoas já reclamavam que, pô, mas o cara acabou de fazer uma novela, já está em outra. Mas é isso. Né? Deixa eu passar a bola para o Fábio Marquezine. Claro. O nosso tempo... Vai passar a bola? Depois eu que estou cancelável. Fábio, pega daí, Fábio. Pega daí. Fábio, me responde uma pergunta. Será que logo a gente vai ver no jornal, nos classificados da internet, nos anúncios no LinkedIn, exigência? Precisamos de ator. Requisito: 30k de seguidores e 22 centímetros. Será que a coisa está caminhando para isso, Fábio? Mas não tenha dúvida, está caminhando e vai ser assim. Porque as redes sociais hoje deixaram de ser apenas uma distração. Grana, né? Faturamento, anúncio, publicidade. Então, por incrível que pareça, você olhar para alguém e falar, olha, você tem que ter aí 2 milhões de seguidores, mas você não é tão talentoso assim, tá convidado, mas você tem gente pra caramba no Instagram, pode vir pra cá. Então é triste o que tá acontecendo nesse ponto do tipo de que quanto mais seguidores, e às vezes você tem que se comportar de uma forma tosca para poder angariar seguidores, entende? É triste para onde a gente tá indo, né? Sei lá, eu vejo assim que é isso que eu sempre falo, né? Parece que é uma chatice. Tanta gente talentosa, tanta gente bacana, mas que tá fora, porque talvez não tenha esse tanto de seguidores assim, ou que não tenha talvez um aporte para conseguir colocar o seu talento para que outros vejam, enquanto outras pessoas não talentosas estão com contratos maravilhosos na própria Globo. Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que é uma perda tremenda, né, para o público, né? Como no podcast que a gente gravou, que você falou do Luiz Gustavo, que não tem, assim, não há um substituto. Claro, ele é insubstituível, mas o ponto de você ter um ator como tantos outros que estão aí e que se foram, não consegue chegar perto. Né? Eu vejo isso também do ponto da qualidade musical, como decaiu. E olha, não estou fazendo jus a um ritmo, a uma artista. Não é isso não. Pessoas hoje não precisam mais tocar um instrumento para fazer música. Você tem um autotune aí, bota o computador lá e acabou. Então é tudo muito mais tão visual do que musical. Isso agora, também tem a questão da virada de jogo, né? Voltando a falar do pênis, porque o que os gays e o que as mulheres conseguiram em termos de conquista de direito está refletindo no audiovisual, né? Também elas querem ter o mesmo direito que os homens heterossexuais sempre tiveram de ver o corpo das atrizes, né? Lógico, sim. Rola a objetificação, que é uma coisa que a gente critica e tal, mas tem esse outro lado. Se eles estão empoderados, eles estão querendo consumir isso, né? Sim, claro. Eu acredito assim. Desde que o mundo é mundo, sempre vai ter essa questão de uma visão do corpo para o prazer. E não, às vezes, de uma forma artística, que muitas pessoas querem colocar o seu corpo ali de uma forma artística, né? Então, eu acho que assim é tudo válido no ponto da arte, mas ao mesmo tempo tem que ver aonde eles querem chegar com isso, entende? Do tipo, o que eles querem atingir, o que pode ser Há um feito. equilíbrio, né?
Isso. Eu particularmente, eu sou a favor da arte, da forma como você e o Reinaldo falaram dessa questão do corpo, mas eu acredito que tem muitas séries, filmes, enfim, em que eles abusam tanto da questão sexual que a história fica para trás. Eu vou dar um exemplo aqui em que eu acho que, para mim, foi um desperdício da TV Globo. Eles fizeram uma minissérie sobre a história da televisão e ficou focado no sexo. Eles perderam a grande chance, de fato, contar o início da história da nossa televisão. Um dos destaques era uma cena de homenagem. Tudo bem, que se faça, tal, mas eu acho que às vezes se perde um pouco deles quererem abusar tanto desse conceito que é uma história que poderia ser interessante. Não é papo de puritano, não. Se perde, não vira um fiasco, né? Porque não então teve tanta repercussão assim. Por exemplo, a bunda da Paola Oliveira, numa série que a primeiro capítulo apareceu ela com a bunda de fora. Foi tanto buzz por causa disso, da bunda, que a série perdeu sentido. Até hoje é um negócio que eles não engolem aquilo. Pô, e o trabalho da série, o texto, acabou. Foi por água. O trabalho da própria Paola, inclusive. Isso. Não sou contra a mostrar a bunda, pinto. Eu acho que assim, tem que mostrar, mas num ponto de um equilíbrio que possa, de fato, colocar para o espectador que aquilo é necessário e é fato. Porque eu acho que é uma hipocrisia tão grande, isso aí o Reinaldo falou de trazer esse tema, porque é tão interessante assim. Vamos falar sobre o pênis. Aí todo mundo, aquela coisa. Eu acho que isso está acabando. Isso é muito bom da gente poder falar sobre esse assunto tranquilamente. Da gente falar sobre esse assunto sem medo. Eu acho que não é só mostrar, é da gente falar desse assunto abertamente. Da gente acabar com esses tabus imbecis que ninguém perde, todo mundo ganha. Eu acho que não só apenas mostrar, é falar. Falar de uma forma natural. Eu acho isso muito importante. Como a gente falou, por que o YouTube às vezes proíbe pontos históricos e tá lá tanta selvageria dentro do YouTube? Por que o Instagram proíbe o Almodóvar, às vezes, de colocar um mamilo, gente, não era nem um seio, um mamilo, enquanto a gente sabe que tem perfis no Instagram com crianças se sexualizando, com crianças de 14, 13 anos. Eu já vi no YouTube cenas de suicídio, decapitações, coisas que um mamilo perto disso é divino. Os caras proíbem uma pintura, a origem da vida, né? A origem do universo, não me lembro o nome, que é uma vagina, uma pintura, eles censuram. Enquanto algumas pessoas podem estar vendo que tem crianças que usam essa plataforma se sexualizando e com adultos pedófilos apoiando, gostando disso. O que é pior, gente? Entendeu? Eu acho que é isso que tem que ser falado. A gente tem que parar de viver numa hipocrisia de que a gente não fala de um pinto, não mostre um ator com pinto de fora, enquanto tá rolando a sacanagem e pessoas sendo destroçadas por esse país, porque a gente não fala sobre educação sexual, porque a gente não fala abertamente sobre uma coisa em que evitaria tantos problemas e tantos traumas em tantas pessoas, né? Eu acho que é muito importante mostrar, mas ao mesmo tempo é muito importante falar também. Entende? Da gente falar que eu tenho essa opinião, eu acho muito bacana o Reinaldo trazer isso. A gente tem que mostrar que a gente está crescido, que a gente amadureceu e a gente tem que tratar isso com naturalidade e mostrando todos os pontos de vista. Mostrar e principalmente falar. Muito que bem, então eu espero que a gente consiga contratar os atores pelo talento e não pela centimetragem ou pelo número de seguidores, né? E vamos liberar essa sexualidade, né, gente? Vamos democratizar a nudez, homens e mulheres e todo mundo podendo se divertir em frente às câmeras e divertindo quem está em casa, não é isso? Reinaldo, foi um prazer. Semana que vem voltamos no formato habitual, certo? Se Deus quiser, se Deus quiser. Olha, e apresentem para a gente corpos de todos os tamanhos, modelos, formatos, todos os corpos possíveis.
E não apenas esses hegemônicos, apolinhos, brancos. Tem um negócio maravilhoso que é falar assim, sabe qual é o melhor corpinho de verão que existe? É o seu. O seu. É o seu corpinho, entendeu? Então que apresente toda a diversidade, entendeu? E acabe com essas próteses. Isso. Elas vendem um modelo que é inatingível, né? Fábio. Aproveite seu corpo. Obrigado, Reinaldo. Fábio, foi um prazer. Semana que vem, formato habitual de novo, hein? Pois é, estamos aí de volta. Concordo que o Reinaldo só fala uma coisa. Menos aquelas rola murcha daqueles atos golpistas. Não sei se vocês viram aquela rola inflável e murcha que aqueles golpistas levaram lá. Aquilo não. Aquilo eu passo para frente, o resto tá tudo liberado. Mas se Deus quiser, estamos aí em frente aí, voltando ao nosso bate-papo habitual. Valeu, Hack, valeu, Reinaldo. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.